Boa noite, pessoal. Está começando o primeiro episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes. E o meu é Ariane Palaoro. E neste podcast a gente vai falar informações importantes sobre o mercado imobiliário para você que quer investir profissionalmente ou financeiramente, ok? E no episódio de hoje a gente está conversando aqui com duas ilustres pessoas. Vamos conversar com duas referências no mercado imobiliário. De Brasília, atuando há mais de 17 anos como especialistas, fundadores da Daleprane Inteligência Imobiliária, treinadores, palestrantes e mentores de alta performance em vendas e fidelização de clientes. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de anunciar Aline e Joel Daleprane. Aê! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast. A gente vai fazer algumas perguntas aqui para você, para agregar o conteúdo para o pessoal de casa, ok? Mas vamos lá, antes, né? Primeiramente, Aline, Joel, muito obrigada por ter aceito esse convite e por estar estreando aqui com a gente, né? Nos sentimos muito honrados por termos vocês aqui com a gente. Nós que ficamos honrados com o convite. É uma honra, Pra né? gente é um privilégio. Obrigado pelo convite. Está muito feliz de estar estreando esse podcast. Olha só. Maravilha! E para começar, nada melhor do que perguntar para vocês como que vocês iniciaram no mercado imobiliário. Como é que começou a história de vocês, né? Do início, como é que vocês se conheceram, até chegar nessa potência que vocês são hoje aí. Como é que começou? Vou deixar ela iniciar, porque ela tem mais tempo. Ela começou primeiro e depois eu falo. Eu iniciei meio que por acaso. Eu entreguei currículo, né? Na minha época era Correio Brasiliense. Entreguei currículo e em vários escritórios, eu sempre... Sou filha de comerciante, sempre estava na área de vendas. Então, eu queria trabalhar em algum escritório. Aí, eu entreguei numa imobiliária. Nessa época, tinha uma imobiliária que era um corretor de imóveis. Era um escritório pequeno. E tinha um processo seletivo gigantesco. E eu passei nesse processo seletivo. Eu era secretária dele. E como ele vendia, aí era comum eu ter que fazer todas as outras partes do processo do escritório. Então, 1001 utilidades, né? 1001 utilidades. Aí locação, venda, emissão de certidões, Quem ia ao nunca? cartório. Então, eu acabava aprendi todo o processo, porque eu acabava fazendo todas as demandas assim de um escritório que trabalha locação e venda, eu tinha ali que fazer, fui aprendendo e o escritório foi crescendo. E eu sempre estudando, eu comprava livros, eu pegava livro da biblioteca e fui evoluindo. E o escritório foi crescendo e eu fui promovida. Aí eu virei gerente geral e essa imobiliária cresceu muito, virou uma referência. Que bacana. E ela tinha, no final, né, quando eu saí até hoje, são 3 unidades. E eu gerenciava uma equipe, eu era gerente geral, gerenciava uma equipe, setor de pós-venda, de locação, o administrativo, o financeiro. Nossa, tudo. Mas, Aprendi Aline, tudo. quanto tempo durou esse processo? Do seu início até você chegar no cargo máximo dentro dessa empresa? 2 anos. 2 anos. É porque foi 2 anos para o escritório pequeno, depois que eu entrei, virar uma imobiliária muito grande. Então, foram 2 anos. Aí, nesses 2 anos, a gente já foi crescendo, mas eu já tinha o cargo de gerente geral. Mas você já sabia onde você queria chegar? Eu já sabia onde eu queria chegar. Eu já sabia que eu queria crescer. Eu sabia muito, então eu me entregava mesmo, né? Eu me dedico, em qualquer coisa que eu estou fazendo, eu me dedico e eu quero o máximo. Então eu me dedicava muito nessa imobiliária. E a gente, graças a Deus, cresceu muito. Praticamente, você entrou de cabeça falando, eu vou fazer o melhor trabalho nessa imobiliária, vou me destacar. Você já almejava a função de gerente lá dentro? Não. Nessa época, eu não visualizava assim, eu quero ser gerente aqui. Quando eu entrei, eu queria uma experiência administrativa, já que eu sempre trabalhei com vendas. Só que eu fiquei muito apaixonada pelo mercado imobiliário. Eu queria fazer direito, e eu não tinha dinheiro para cursar a faculdade de direito, e eu fazia letras, que foi quando eu conheci o Joel na faculdade de letras. E eu queria trabalhar em algum escritório, porque eu falava assim, olha, eu vou fazer então letras agora, mas depois eu vou ter dinheiro e vou fazer direito. Aí depois a gente foi fazer direito, mas a gente se conheceu na faculdade de letras. Você concluiu o direito? A gente não finalizou, eu pulei já direto para pós em direito imobiliário e falta pouco para concluir. É porque a gente dá aquela trancada, né, na faculdade. Que legal. Mas a gente pretende, inclusive, concluir porque falta pouco.
E a gente pretende concluir de direito. Mas eu fiz a pós em direito imobiliário. Eu concluí letras, fiz pós em direito imobiliário. E quando eu vi que o mercado imobiliário era muito interessante, eu mudei o foco. Eu já não queria mais trabalhar em algum escritório de advocacia. Aí eu fui convidada para trabalhar no escritório. Eu acho que quando a gente realmente mentaliza muito aquilo ali, e eu queria muito, aí eu fui convidada para trabalhar e eu neguei. Aí eu falei, nossa, esse negócio ficou sério? Porque eu tô muito apaixonada por isso daqui. Aí eu tava consumindo conteúdo imobiliário, assim, tudo que eu via, todos os livros, todas as apostilas, cursos, era por correspondência, não tinha esse negócio de YouTube, fazer cursos assim. Eu consumia muito livros mesmo. Começou raiz mesmo. Né? Raiz total, eu sou da época do fax. E por onde andava o Joel nessa época? A gente se conheceu na faculdade, nós éramos super amigos. Nós éramos muito amigos, éramos colegas de faculdade. Eu atuava no mercado imobiliário e o Joel estava aí no comércio, né? Estava no comércio. Eu comecei minha vida profissional no almoxarifado de uma empresa que minha mãe trabalhava, né? Ela era empregada doméstica lá e a patroa dela tinha uma empresa e ela conseguiu meu primeiro emprego lá. Então eu fiquei algum tempo nessa empresa. Depois fui trabalhar no posto de gasolina. Vou até contar para você a história, né, que eu tava falando para vocês. Por favor, conte. Saí lá da empresa que eu trabalhava, fui pro posto de gasolina e lá eu abastecia, lá eu trocava óleo, lá eu lavava carro. Então assim, era bombril, né? Fazia um monte de coisas lá. E tinha um apelido, sofria muito bullying lá. Meu apelido era Bonecão do Posto. Será por quê, Joel? Mas por que esse Pessoal, apelido? Imaginem só. Você tem quanto de altura, Joel? Tenho 2 metros. 2 metros de altura. 1,97, mas eu sempre arredondo pra 2, né? A Aline não gosta muito, não. Ela fala, você tem que falar que tem 1,97. Não, eu tenho 2. É porque ele fala assim, mas o solado do meu sapato vira 2. Eu falo, tudo bem. E o que acontece? E eu pesava, eu já tinha essa altura, né? Eu já devia ter no posto de gasolina, já tinha uns 19, 20 anos. E eu pesava pelo menos uns 30 quilos a menos. Então eu era isso aqui, muito magrinho, e o pessoal me chamava de bonecão do posto. Eu levava na esportiva, né? Que eu sou muito brincalhão também, então eu nem ligava. Depois fui trabalhar na Leroy Merlin. Lá eu era assessor de vendas. Não era um vendedor que ganhava comissão. E eu vi que para eu ganhar mais eu tinha que trabalhar com vendas mesmo, né? Eu ser comissionado. E aí eu fui trabalhar na Só Reparos. Na Só Reparos eu já namorava com a Aline. E a Aline já era do mercado imobiliário. E aí, como é que vocês tinham essa relação aí? Você na Só Reparos e ela trabalhando como corretora de imóveis. Ela já era gerente geral dessa empresa. E ela ficava contando a rotina dela. Falava assim, amor, fechei uma venda hoje de uma corretora da minha equipe. A corretora vai ganhar 50 mil. E eu falava, caramba, isso aí bugava minha cabeça. Depois de uns 2 dias ela chegava de novo e falava assim, Joel, fechei uma outra venda, o corretor vai ganhar 80 mil. Eu falava... Se eu fosse você, ia pegar a calculadora na hora pra fazer quanto tempo eu vou fazer esse dinheiro aqui. Não, e lá na Só Reparos, empresa fantástica, diga-se de passagem, quando eu batia a meta eu ganhava 3 mil reais. Eu falava, cara, esse salário aqui não dá pra eu casar, não. Eu falei pra Aline me contrata, porque eu já sou vendedor, eu sei vender. E aí demorou um tempinho, né, pra Aline me contratar, pra ela comprar essa ideia. Tem que passar pelo estágio, né? Passei pelo estágio, pedi ela em casamento e aí ela me contratou. E aí Joel, eu fui trabalhar com a Aline. Eu não sei se você conhece a história do Flávio Augusto. Conheço. Depois que eu comecei a acompanhar a história de vida de vocês, eu acho muito parecida. Porque o que fez o Flávio Augusto romper foi o amor que ele tem pela esposa dele. Foi porque ele queria casar. Então, hoje eu vinculo muito a história de vocês. Eu acho muito parecida, porque foi através do relacionamento de vocês, da história de vida, do propósito, que era um casamento, que você entrou também no mercado imobiliário, que você focou, cara, eu vou juntar dinheiro, vou fazer dinheiro para poder casar com a Aline, né? Então, eu acho que é uma história que vincula muito uma com a outra. Sim, é lindo. Eu já conhecia a história dele. E assim, eu já fazia um comparativo, né? Sim. Então, assim, realmente eu entrei no mercado imobiliário porque eu queria ganhar mais, queria me casar com a Aline. E depois me apaixonei. Eu vi que o negócio não era dinheiro, né? Era um propósito mesmo. E hoje, assim, a gente vive esse propósito. É muito incrível. Maravilha. Mas então, quem está te ouvindo agora, com certeza está pensando, às vezes está nessa mesma situação, trabalhando nos lugares mais variados possíveis. E ele se encaixou aí, ele se viu nessa mesma história. O que você diria para essa pessoa que está pensando em entrar no mercado imobiliário?
a pessoa que está pensando, poxa, eu vou entrar, será que são esses ganhos mesmo? Por onde eu tenho que começar? O que você começaria dizendo para essa pessoa, para ela se matricular num curso de técnico, num TTI? Por onde ela tem que começar? O mercado imobiliário, ele é fantástico. O céu é o limite. Isso é verdade. Só que não é bem assim, né? Você tem um degrau. O primeiro passo é você se matricular num curso técnico, né, no TTI, depois tirar o Cresce. Corretor, ele vai ter que procurar uma imobiliária que capacite ele. O desenvolvimento, o estudo, ele é fundamental. Como em qualquer área, né, qualquer profissão, se o profissional não se capacitar, infelizmente ele fica para trás. O lugar que ele vai mais aprender seria na própria imobiliária? Você acha que ele vai aprender realmente na imobiliária? No primeiro momento, sim. Pelo menos a rotina imobiliária ele vai aprender na imobiliária. E aí ele vai se desenvolver através de outros cursos, né? Cursos, mentorias. Hoje tem um vasto gama de conteúdo na internet, no YouTube. Então, assim, só não se desenvolve quem não quer, porque, assim, tem muito conteúdo. Perfeito. E, Aline, você é muito voltada para a parte de treinamentos, né? Eu vejo muito que você veste essa bandeira e vocês acreditam muito em questões de treinamento. Para vocês hoje, para a empresa da Deleprane, vocês visam corretores já com experiência ou vocês gostam de trazer aquele corretor que não tem experiência, que vocês gostam de treiná-los e moldá-los conforme a cultura da empresa de vocês? Confesso que eu prefiro a pessoa que não era do mercado imobiliário. Porém, nós realmente observamos características das pessoas que são em comum com a nossa. Por exemplo, os valores, a gente conversa. Então, o fato da pessoa já ser do mercado imobiliário não faz com que ela seja um profissional que ele não vai se adaptar, que não vai aprender, que não vai entender o nosso padrão, o nosso formato. A gente sempre vai olhar a essência. A gente fala que não contrata por experiência, a gente contrata por essência. E independente dela ter ou não experiência, ela tendo essência, para a gente já tá ótimo, porque o resto a gente consegue treinar. Nós somos treináveis, né? Então a gente consegue, ela tendo os valores, né, compartilhando os nossos princípios. Para a gente, treinamento faz parte da nossa rotina imobiliária. Quando o corretor ele vai lá e dá entrada lá no curso, ele tem que passar, ele faz o curso, é muito teórico, e ele tem que passar pela parte prática e o estágio. Então, se ele faz o curso e se lança no mercado só porque ele tem... O Cresce também precisa de uma parte de estágio, né? Mas se ele se lança sozinho, sem ter o suporte de uma imobiliária, norteando mesmo ali, ele vai sofrer demais. Muito. Porque não é tão simples assim, igual falar assim, entrei no mercado imobiliário, vou ganhar 80 mil, vou ganhar esses 50 mil, que já falou, quem dera, né, se você tão fácil assim, exatamente, né? Eu tenho vários corretores que me procuram, né, e perguntam, Ariane, como é que começa? Ai, meu Deus, é muito difícil. Aquele temor, né? Sim. E eles acham que eles precisam estar prontos para começar. E a palavra que eu mais escuto, meu Deus, mas eu não sei, eu não entendo, eu tenho que fazer o quê? Mas a primeira pessoa tem que estar com o coração aberto para querer aprender, né? Exato. E ser humilde de pedir ajuda, de falar, gente, eu tô aqui, eu quero aprender, como que eu faço para poder aprender? E eu sempre falo lá na empresa que quando o corretor entra, eu falo assim, gente, cola nas pessoas que estão trabalhando, que estão dando resultado, enxergam elas, modelam elas. Porque quando você modela uma pessoa que já está fazendo, é muito mais fácil. Quando você tem um espelho do seu lado. Consegue encurtar o caminho, né? Curta. E eu falo que quando eu comecei, assim, na parte de corretagem, que eu achava que eu ia ganhar uns 80 mil reais, e eu via lá o primeiro mês sem vender, o segundo mês sem vender, o terceiro mês sem vender, eu falei assim, não, calma aí, deixa eu ver quem que tá dando resultado. E aí eu via como ela conversava no telefone, eu via como ela fazia os atendimentos, eu via as estratégias que ela fazia, eu falei assim, aí, entendi o recado. Foi olhando e eu comecei a visitar várias imobiliárias, eu conversava com vários donos de imobiliária e falava assim, não, me conta aí o que você faz diferente. Qual é o segredo? Qual é o segredo?
né? E eu ia atrás dessas respostas. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter o coração ensinável. Sim. E estar aberto a aprender, né? E saber que ninguém nasce grande. O Joel não começou grande, a Aline não começou, quer dizer, o Joel começou grande sim, né? Com as 2 metros, Na né? estatura eu já era grande. Vamos tirar o Joel dessa E é desse isso, exemplo. né? Eu acho muito interessante a gente trazer que você começou do zero, você começou sem experiência, e o Joel também. O Joel lá, bonecão do poço. Bonecão do posto. E olha só que engraçado. Eu vendi no meu primeiro mês, que não é algo muito comum. Não. E aí depois eu fiquei alguns meses sem vender. Então o que eu pensei? Falei, poxa, será que foi sorte? Será que eu já estava preparado? Porque assim, a Aline já ia soltando as pílulas e falava, Joel faz isso, Joel faz aquilo, Joel capta por aqui, Joel assim que se pega exclusividade. Eu já estava treinando e eu já trabalhava com vendas, já trabalhava com atendimento. Mas não foi bem assim. Então, assim, eu tive que passar por um período, uma construção, para eu começar a ter muita frequência na venda. Isso aconteceu depois de 4 anos. Olha só. Eu comecei a vender bem em 2015, eu entrei no mercado em 2012, depois de 3 anos. 3 anos. Mas qual foi a virada de chave depois desses 4 anos que você considera? Foi a virada de chave para ter essa transformação aí. Foi um momento exato? Foi um momento exato. Em 2015, a gente passou por uma situação muito complicada, questão de saúde familiar. A gente perdeu o pai da Aline, meu sogro, e quase perdemos a nossa filha, nossa filha caçula, Antonella. Mais velha, desculpa. E aquilo ali fez eu ter uma mudança de comportamento, eu tomei uma decisão de mentalidade. E eu tomei uma decisão que eu não poderia ser mais o profissional que eu era. Por quê? Porque a Aline já era gerente geral, então, assim, de certa forma, eu estava na zona de conforto, porque eu vendi um imóvel por mês, estava ótimo. Pagava as contas, sobrava um dinheirinho, então aquilo ali pra gente bastava. Suficiente. Mas eu não tinha um fundo de reserva. Em uma emergência, eu ir lá e conseguir pagar um tratamento pro meu sogro, conseguir pagar o nosso plano de saúde sem depender de uma empresa. Então, isso aí pra gente foi muito marcante e ali eu tive uma virada de chave. Foi através de uma dor, né? Uma dor. Então isso é um exemplo, né, para quem está nos ouvindo. É um exemplo como foi a virada de chave, mas as pessoas mais inteligentes, elas aprendem com os erros dos outros, os passos dos outros. E o que você diria de passos? O que vocês diriam de passos para essas pessoas atingirem o sucesso? Tem um passo a passo que você diria para as pessoas seguirem para ter esse caminho de sucesso que você já realizou? Eu acredito que a primeira coisa seria uma mudança de mentalidade, uma virada de chave. Você ter um motivo muito forte para você fazer acontecer. Você não ficar pensando, poxa, isso aqui não está dando certo para mim, eu vou desistir. Não vou fazer assim. Estudar. Eu acho que a única forma da gente se desenvolver é através dos estudos. Em 2015 eu comecei a estudar. Eu nunca tinha lido um livro sobre vendas. Nada do mercado imobiliário. Então, assim, o que eu sabia era o que eu aprendi ali em uma reunião ou no dia a dia, na rotina. O mas, que assim, a Aline te ensinava, que a né, Aline Joel? ensinava. Que eu tentava, né? O que eu tentava. Porque ele falava, eu já sei isso daí. Eu já vendi esse Sabe aquele mês. ditado, né? Aposto que santo de casa não faz milagre. Aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, eu não tinha humildade, eu me achava autossuficiente. A Aline ia me falar alguma coisa, eu falava assim, não, isso aqui eu já sei. Ah, não, eu já faço isso. Joel faz isso. Não, isso aqui eu já sei. Então, eu comecei a estudar, eu tive a primeiro humildade, passo, mudança de mentalidade, uma mudança virada de de chave. virada de chave. chave. Segundo passo, estudo, a pessoa estudar bastante. Ter um mentor, terceiro passo. Terceiro passo, ter um mentor. Isso. E o quarto passo que eu diria é através do network, porque assim, eu conheço muita gente e um determinado momento da minha vida as pessoas não sabiam nem o que eu fazia. Eu jogava futebol, eu ia na academia, eu tinha várias pessoas próximas que não sabiam nem que eu era corretor. Meu Instagram era fechado. Então, a partir da hora que eu comecei a falar o que eu fazia, né, e mostrar que eu tinha resultado, as coisas mudaram. As pessoas começavam a me procurar para eu vender os imóveis. Poxa, que abrir bacana. a boca. Abrir a boca. E o network ele é tão importante que, assim, no seu ciclo, você cria autoridade. Então, assim, se você conhece uma pessoa que é influente, que tem várias pessoas ali próximas também que tá no mesmo ciclo que o seu, quem é que essa pessoa vai indicar?
você, ainda mais Perfeito. tendo resultado. Exatamente. E olha que interessante, quando o Joel começou a divulgar o resultado do trabalho, porque isso traz autoridade, Sim. era muito interessante, porque os nossos pais, né, a minha mãe e os pais do Joel falavam bem assim, meu filho, para de ficar postando isso, porque a inveja derruba tudo. Meu filho não faz isso. Aí o Joel falava assim, mãe, isso daí faz parte do negócio. As pessoas precisam ver que eu sou bom no que eu faço. Ela fala, não, meu filho, mas eu oro tanto por você, não faz isso. Aí eu já falo assim, mãe, confia, vai dar tudo certo. Interessante essa situação que a gente vive, porque realmente as pessoas têm o Instagram fechado, elas têm receio, não, minha vida é muito boa, vou ficar de olho na minha vida. E é mó besteira, porque hoje quando você mostra o seu resultado, isso daí vai atrair. Você é bom, você mostra o quanto você é bom, né? Porque as pessoas querem prova social. Querem prova Por social. isso Querem que prova hoje social. tudo que eu falo, ainda mais entrando na parte do Instagram, que vocês também fazem divinamente bem, quando você coloca Você um imóvel também, lá... né, Ariane? Muito obrigada. A Ari é a rainha do O Instagram. foco hoje não sou eu. Mas acaba que quando você traz imóvel vendido, que vocês fazem isso perfeitamente bem, vendido, o que isso gera na cabeça do cliente? Fala, nossa, é uma empresa que vende muito bem. É uma empresa que tem muitos produtos. Então acaba que você trazendo um feedback do cliente, ele vê, nossa, realmente eles são pessoas reais. E eles entregam aquilo que eles falam. Sim, Né? sim. Então, eu acho que hoje, no mundo que a gente tem vivido, né, que a gente precisa realmente provar quem nós somos o tempo todo. Porque tem muita gente falando que é bom, Sim. mas será que realmente é bom? Cadê o resultado? Cadê né? o resultado? Porque assim, hoje, é igual eu falo, hoje todo mundo vende curso, hoje todo mundo faz tudo. Mas realmente você tem o resultado daquilo que você fala? Sim. Realmente você ter uma empresa sólida com corretores, e isso, vocês trazem isso diariamente. Porque Sim. quem assiste vocês, vem isso, que vocês são pessoas focadas em treinamento, são focadas no corretores de vocês. Eu vejo vocês sempre estudando, aprendendo Em e vários aplicando eventos, em né? vários eventos. Então, vocês conseguem extrair aquilo e aplicar dentro da empresa de vocês. Porque eu tenho certeza que, pelo que eu conheço de vocês como pessoas, como profissionais, empresários, pelo pouco que eu venho conhecendo, eu vejo que vocês se importam pelas pessoas Sim. e pelos profissionais que estão dentro da empresa de vocês. Não vamos dizer que por isso que tem uma fila de espera querendo entrar lá, né, gente? Tem uma fila de espera? Fiquei sabendo aí que tem uma fila de Conta, espera. eu acho que vocês podem contar pra gente. Qual que é o segredinho aí? Conta pra todo mundo. Essa fila de espera. Por que aí as pra pessoas imobiliária. têm desejo em trabalhar na empresa de vocês? Se trata de pessoas. A gente fala que se trata de pessoas. Não é sobre dinheiro. Se trata de pessoas. Então, a gente olha as pessoas. Quando eles entram na empresa, nós contamos onde nós queremos chegar, qual é o nosso propósito. A gente está ali entrevistando pessoas, mas quando ela vai lá e fala assim, tem tudo a ver, vai fazer parte do time. Aí a gente também quer que a pessoa entenda, eu também quero integrar, eu quero estar aqui. Quem são eles realmente? Eles têm a mesma visão e os valores que eu também? Porque até então ela estava sendo avaliada. E a gente conta quais são as nossas metas, qual é o nosso propósito, o porquê da gente existir, o que nós fazemos, o que nos aquece o coração. Então a gente compartilha. Eu fico emocionada quando eu conto para eles. Eu falo, gente, o nosso propósito é esse, a gente vive isso, a gente faz isso, e a gente pergunta qual o seu sonho, o que você quer, por que você quer ser corretor. Então, a gente quer ouvir a história das pessoas e a gente compartilha as vitórias, a alegria da vitória delas. Quando está acontecendo uma coisa difícil, a gente também é ouvido. A gente tenta sempre estar trazendo uma direção, o ambiente. Não tem essa de que, a regra é essa, então eu vou burlar o sistema, eu puxo o tapete, eu dou um jeitinho. Não, chama o problema pelo nome, vai conversar com a pessoa, vai resolver a situação. Porque a gente não quer um ambiente tóxico. E ambiente de vendas é afamado por ser tóxico. Sim. E a gente tem na empresa divulgadores, que são os nossos corretores, o nosso time. Eles falam muito bem, eles divulgam, eles postam que eles são felizes no trabalho. E quando eles perguntam, quando eles são perguntados, nossa, não faz sentido você gostar tanto dessa empresa, porque você deve ser novo mesmo, né? Não, você ainda vai ver alguma coisa.
Início de relacionamento. Gente, é engraçado, eu falo assim, tá ótimo, se tá tendo hater é porque é sucesso. Mas é interessante isso, porque eles vivem... Então, a maior propaganda é o próprio time feliz em trabalhar lá. E a gente tem um olhar na pessoa. O cliente, como pessoa, o colaborador do administrativo, o time de vendas, olhar na pessoa e realmente mostrar, porque a gente vive um propósito, né? Então, a gente é bem próximo do time. E é bem alinhado com a essência de vocês, né? Bem alinhado, porque se não fizer, ali não tiver alinhado, a gente não integra, sai. A gente pode vender o quanto for. Se tiver desalinhado, não trabalha com a gente. Perfeito, maravilha. E em relação até esse atendimento, né, para os clientes e tudo mais, a gente vê também que vocês têm um pós-venda muito forte, né, um atendimento após a compra ou venda do imóvel, vocês ainda continuam num pós-venda muito interessante. Vocês poderiam falar para a gente, mais ou menos, como que é esse processo criativo para vocês terem as ideias, né, justamente para atender esse cliente com algum mimo, alguma coisa. Eu vejo que vocês fazem várias coisas legais. A gente fala que a venda não acontece na hora que assina o contrato de compra e venda. Exatamente. A venda só acontece quando a gente entrega a chave para o cliente. Isso aí vai muito do pós-venda. Porque não adianta nada a gente vender um imóvel em 1 dia, 5 dias, e depois daquela venda ali o cliente ficar esquecido. Perfeito. Então, assim, o pós-venda, pra gente, a gente trata de uma forma muito, muito, muito especial. A gente tem um time de pós-venda, né, 2 funcionárias que elas ficam só por conta desse pós-venda e a gente monitora. Então, quando a gente decidiu empreender, abrir a da Aleprani, eu tive um momento que eu fiquei vendendo sozinho e nesse período a Aline já estava fazendo pós-venda. Conta um pouquinho, Aline, como é que foi a gente vender... Então, em 2 meses a gente vendeu 25 imóveis. 25 imóveis? A gente que ele Senhor, fala aí. recebo, Senhor, em nome de Jesus. O agente foi o Joel, porque enquanto nós estávamos reformando, nós não tínhamos um time de vendas. Então, o Joel estava vendendo sozinho. Mas como eu já tinha a expertise do processo, então eu já tinha 2 pessoas, além de mim, fazendo pós-venda. E o Joel vendeu 25 imóveis, Para atender esse pessoal depois, eu fico imaginando. Ele fez 40 milhões de VGV durante esses 2 meses que o escritório estava em reforma. E eu falo, se manter em alta performance sem ter um pós-venda, gente, é muito complicado. Como você vai chegar a esses números? Impossível. Porque você tem que acompanhar o pós-venda. Porque o corretor que trabalha com excelência, o vendedor que trabalha com excelência, ele vai trabalhar com excelência do início ao fim. Perfeito. Então, se ele não tem um pós-venda, ele não consegue produzir. E ele precisa produzir. Então, eu sabia que já precisava produzir. Então, vendeu, assinou o contrato, morreu o assunto. Acabou para o corretor. Então, lá na Aleprani, o corretor vai até o momento da proposta. Quando ele pega a proposta, o gerente vai fazer a tratativa, aí já vai para a confecção do contrato, não vai mais estar ali no corretor. O corretor já está livre para prospectar mais novos clientes, captação, enfim. E aí o nosso setor de crédito aprova o crédito, pós-venda cuida ali do processo de pós-venda, e vai fazer todo acompanhamento, feedback constante, transparência, para o cliente não ficar perdido. Então, a gente faz esse acompanhamento. Então, é processo. E não pode ser um processo também muito justo. Porque as muito pessoas amarrado, elas têm que se né? sentir confortáveis. Você poda o próprio funcionário. Então, assim, existe o processo, as pessoas sabem as suas atribuições, mas elas também são livres. Maleabilidade, né? Tem que ter maleabilidade, exatamente. Senão você também tem um setor onde a pessoa fica muito engessada no próprio setor. Então, todo mundo conhece a sua atribuição, mas, ao mesmo tempo, ela pode inserir novas formas de trabalhar. E isso tudo funciona de uma forma bem humanizada. O foco é sempre no cliente. Acompanha o contrato, não perde prazo. Não fazemos um contrato só para fechar a venda, sabendo que a gente não vai conseguir cumprir aquele prazo do cliente. Perfeito. Cumprir promessas, né? Então, o nosso pós-venda, ele é feliz. Que legal. É feliz, porque a pior coisa que tem é você ficar dando desculpa pro cliente, né? Nossa, não deu certo, não sei o quê. Mas eu fico imaginando, né, quem está nos ouvindo, fica pensando, caramba, são tantos processos, às vezes, geralmente, é uma pessoa para fazer tudo, para fazer, é um corretor. Do início ao fim, né? Do início ao fim, e aí ele já tem uma dificuldade para fazer essa captação, para encontrar esse cliente, depois disso ele ainda tem que atender, né?
Então, fazer um pós-venda com excelência sozinho é um pouco difícil. Teria alguma forma, é justamente fazer um processo mais tranquilo, mais calmo, mais que ele faça, né? Para que ele consiga atender esse cliente, uma pessoa sozinha no mercado. Um corretor autônomo fazendo sozinho. Eu acho que ele deveria procurar correspondentes. O correspondente bancário já ajuda muito. Porque ele já vai, um correspondente bancário responsável, ele já vai observar os prazos, e você, antes de fechar uma venda, você vai perguntar para esse correspondente da sua confiança, em quanto tempo eu consigo colocar aqui no contrato que você consegue me entregar essa escritura, essa minuta para lavrar esse contrato. Então, assim, bem alinhado com o correspondente. Então, acho que o correspondente consegue ajudá-lo muito. Agora, ele vai ter que também ter essa experiência em confeccionar um contrato bem amarrado, porque senão ele pode deixar faltar alguma cláusula importante. A questão também do que fica no imóvel. A gente que trabalha com terceiro, isso também é uma dor de cabeça. Fazer um o que relatório, fica no imóvel. Então, tem que ter aquela vistoria. Checklist. Assim, para a pessoa que é sozinha, o número vai ser menor em quantidade de vendas. Mas dá para fazer o atendimento. Dá para fazer o atendimento do começo ao fim. Vai acontecer assim, de colocar uma mensagem ali já para quando... Pré-estabelecida, né? Para quando o cliente estiver ligando, você tem uma ligação ali no seu telefone, você está fazendo um atendimento, aí você um pós-venda, alguma coisa assim, você vai olhar ali e já fala, já te retorna, aí você já procura retornar. Eu acredito que tem várias coisas. Por exemplo, uma das estratégias que a gente tem é de deixar para fazer o anúncio depois do horário comercial. Que legal. Você, durante a noite, você já passou o horário comercial, e você vai lá e faz os seus anúncios bem tranquilo, porque senão você larga o anúncio no meio, você está tentando se concentrar no anúncio, porque, gente, tudo começa ali, né? Para você receber o lead, o anúncio tem que estar muito bem feito. Então, você já faz ali no momento de tranquilidade, que você não está no telefone atendendo o cliente naquela expectativa com o horário ali ajustado, né? Para fazer uma visita. E tem alguma história legal, assim, de algum pós-venda, de algum atendimento, ou até de um colaborador seu, né, que é bacana vir ou desse pós-venda, ou então no início, quando a pessoa está começando, tem alguma história interessante para trazer para o pessoal aí, emocionante, vamos dizer? Tem muitas. A gente tem uma de uma corretora, que é inclusive minha xará, que ela trabalhava na ONU. Olha. Então ela já tinha morado em alguns países, trabalhava numa área totalmente diferente, com tráfico de mulheres, não era? Tráfico de mulheres. Caramba! Então ela foi entrar no mercado, nada a ver, ela era uma cliente do Joel, o Joel tinha vendido o imóvel deles, não, o imóvel para eles, depois foi vender o imóvel deles. Eu vendi o imóvel para eles, né, pro casal, em 2017. Aí em 2020, eles me ligaram porque eles queriam fazer um upgrade, eles queriam ir para uma casa. Aí falou, Joel, vende meu apartamento. Aí eu vendi o apartamento. E nessa visita, assim, eu vendi o apartamento deles e a gente começou a olhar a casa no Jardim Botânico. E mostrei várias casas e tudo. E naquelas visitas eu notei que ela tinha uma habilidade muito grande, assim, para falar sobre o imóvel, para conversar com o proprietário, que às vezes estava em casa e tudo. Eu falei, cara, essa menina é uma corretora nata. Só tá faltando só tirar o Cresce agora. E eu convidei ela para trabalhar com a gente. E aí? E aí ela aceitou. Aí nós tivemos a nossa primeira reunião. Mas ela saiu do trabalho? Ela tava de licença maternidade com um bebezinho. Certo. Aí ela topou esse desafio, ela queria algo mais desafiador, né? E aí ela entrou em contato com o Joel e falou, Joel, eu vou. E vocês me treinam, eu não sei nada desse mercado e tal. E eu lembro que tivemos uma primeira reunião e nós perguntamos a expectativa de quanto cada um precisava e almejava ganhar. E aí cada um falou um número. E eu me recordo muito do número dela, porque ela falou assim, eu preciso ganhar 5 mil reais por mês. 5 mil? Não é que ela só queria ganhar 5 mil. O valor mesmo. Era o valor que ela precisava, mas não que ela gostaria. Claro que ela gostaria de ganhar mais. Ela falou assim, se eu ganhar 5 mil por mês, pra mim tá ótimo. Tô feliz da porque vida. eles iam construir uma casa. Não é por isso. Ela ia, se ela não ganhasse os 5 mil, ela ia ter que ir embora pra Goiânia. Porque eles iriam construir uma casa, então eles precisavam pagar o aluguel. Então esses 5 mil pagaria o aluguel deles aqui. Então ela não precisaria se mudar. Então ela falou, eu quero ganhar 5 mil reais. Porque se eu ganhar 5 mil reais, tá tranquilo. Com o dinheiro que a gente tem, a gente vai construir, etc. Aí, o objetivo dela era ganhar 5 mil reais. Aí, essa pessoa, que hoje é credenciada e tudo, né? A minha xará Aline, ela tava ganhando já 50 mil reais. E ela ficou assim, encantada. Ela ficou muito feliz com o resultado dela. Aí, a gente perguntou pra ela,
O que você acha, né? Que você queria ganhar 5 mil e está conseguindo tirar 50 mil. 10 vezes mais. 10 vezes mais do que ela almejava. Caramba. E ela é ótima. Menos de 2 anos. Aí, isso não foi o primeiro ano dela. A gente ainda estava poucos meses, assim, ela já estava tirando isso, esse valor. Depois ela já teve comissões de 80, eu contando a vida dela, né? Eu sei quem é, já vou pedir o vale. Não vamos divulgar o nome aí, senão daqui a pouco... Ela é ótima. Então, assim, e ela tem um motivo. O motivo dela é construir a casa dela, né? O quanto antes, ela quer concluir. Ela tem um sonho. Essa motivação impulsiona, ela não perde o foco. E o resultado dela é incrível. Aí ela fala agora, não, já coloquei mais um 0 agora. Porque pulou de 5 para 50. Uau. Então, assim, era um número surreal, né? Para quem almejava ali pelo menos 5 para se manter em Brasília. De repente, fala assim, nossa, olha o resultado que eu tô tendo, eu tô já conseguindo 50. Ela já foi para vender imóveis mais caros, Olha se sentindo só. segura. Foi ótimo, assim. Claro que teve muito treinamento. Lá a gente faz assim, faz captação, treina todo mundo no Viva Voz. Então, todo mundo liga no Viva Voz. Então, a gente vai falando, fala isso, fala isso, fala isso. A pessoa consegue se concentrar? Conseguem, eles Porque todo mundo adoram. caladinho, né? E só A gente fazia falando união, pela assim. voz. A gente fazia reunião prática. A empresa inteira se divide em grupos e todo mundo do grupo faz a captação. Cada um vai para um canto e faz a captação no Viva Voz. E eles querem ouvir. O que eu tenho que falar? Não sei o quê. Então é muito Que interessante. legal, Na que Dá prática super ali. certo, assim, acaba a reunião, tem tipo 10 captações. Gente, Caramba, que são legal. estratégias, né? Que vocês Estratégias. usam e cada um Porque fazendo uma você estratégia pega diferente. a estratégia de um, o outro pega de outro, então assim, isso aí agrega muito. Compartilhamento de informação. Isso, Eu acho muito exatamente. importante que o que tá dando certo com um, fala, gente, tá dando certo comigo isso. E aí o outro fala, isso dá certo. E aí as pessoas vão se construindo. Ainda Exato. mais as pessoas novas no mercado, novas dentro da empresa, elas, se tem esse compartilhamento de informação, ela consegue construir o ser dela, o profissional que ela vai ser. Né? Exatamente. Porque você consegue dividir aí o conhecimento. Mas voltando na Aline, quando eu iniciei no mercado imobiliário, o meu propósito era ganhar R$3.000 por mês. Eu falei assim, gente, se eu ganhar R$3.000 por mês, eu tô linda. Eu tô assim, maravilhosa. Só que aí você vai começando, fala assim, não, calma aí, dá o pra colega chegar um do lado pouco. Tá ganhando. Não, calma aí, o que ele tá fazendo diferente que eu não tô fazendo? Aí você vai se espelhando, né, e caminhando. Porque esse mercado da gente é incrível. Incrível. Eu falo que ele salva vidas, né? Salva. E se realmente você tem um propósito que não é sobre dinheiro. Não, Porque quem dá certo nessa profissão é quem se importa com a pessoa, sim, é quem se importa com o outro, sim. né? E esse outro, não necessariamente só cliente, mas se você se importa com seu colega corretor, se você está aqui compartilhando conhecimento com o seu próximo, porque a gente aqui, todos nós somos no mercado imobiliário, né? Sim. Então, assim, quando mais a gente abre, mais a gente doa, mais a gente ensina, isso tudo volta pra gente. A gente Perfeito, aprende muito perfeito. A ensinando. gente aprende muito. Então, assim, estar mais perto de vocês, eu tenho aprendido muito. Como eu vou procurar outras pessoas, como eu procuro outras fontes de aprendizado. E eu vou cada vez me moldando e melhorando cada vez mais. E é isso, é sobre pessoas, né, Aline? Você mesma disse que quando você foi aprender, né, você modelou. Modelei. E isso é uma estratégia que a gente tem de treinamento na empresa. O corretor que entra na imobiliária, ele vai visitar imóveis com outros colegas. E ninguém se nega. Ninguém se nega porque 95% do nosso time não era do mercado imobiliário. Uhum. Então, ele treinou com alguém. Então, quando entra alguém lá, eles são acessíveis. Hoje você vai com fulano. Olha, fulano vai com você. Nas suas visitas vai passar o dia com você. Então, eles modelam vários corretores, na prática. E os Porque o corretores corretor... passam todas as estratégias deles? Todas, o que eles lá é fazem, aberto. né? Lá a gente tem uma frase, aqui a gente é rio, não é represa. Nada tá aqui para ser represado. A gente tem o objetivo de elevar a régua da profissão no mercado imobiliário. Então, se um corretor trabalha bem, independente de qual empresa ele é, os clientes, o mercado recepciona melhor a nossa profissão. Então, ele começa a buscar mais pelo nosso trabalho. Então, a gente acredita muito nisso. Muito Perfeito. nisso. Sensacional. E a gente entende que se um colega fez um trabalho bem feito, aí aquele cliente vai falar, não, quem vendeu o meu imóvel foi um corretor. Então, o outro já está mais aberto a ter também o imóvel vendido através de um corretor, a comprar com um corretor. Então, a gente acredita muito nisso. Então, não tem essa questão de nós retermos toda a técnica. A gente não retém nada. Para qualquer pessoa, a gente fala mesmo.
Porque é um dos nossos pilares mesmo de transbordar na vida do outro. Ser Maravilha. instrumento de bênção, né? Perfeito. Servir, porque isso volta de certa forma, né? A gente Exatamente. faz isso de uma forma muito natural e a gente sente isso na nossa vida, né? Na vida das pessoas, tanto abençoando os clientes como os nossos corretores. É um trabalho que você faz, né, para ambas as partes, né, os clientes e os Sim. próprios corretores, vamos dizer que são seus clientes também, Sim. mas você vê que abençoa uma rede. Quem Uma está rede. próximo vai Sim. sendo abençoado. Exatamente. Isso é muito legal. Vocês estavam falando de sonhos, né, lá dentro da imobiliária, então eu vi que foi um gatilho. A própria Ariane falou que o sonho dela foi crescendo cada vez mais, o sonho de vocês, o sonho dos corretores. Sim. Então, lá dentro, vocês conseguem perceber os sonhos dos corretores e eles conquistando esses sonhos? Como é que é lá dentro? Vocês têm alguma ideia de alguns sonhos que foram realizados? Vocês já falaram de alguns, mas tem mais alguns? Vários sonhos, né? Dessa corretora mesmo que a gente estava comentando, ela está construindo uma casa, que era o sonho dela ter uma casa. A gente tem corretor lá que comprou um imóvel muito legal, trocou de carro. O cara tem um corretor que falou assim: meu sonho era ter uma BMW. Olha só. E acho que foi no mês passado, no mês retrasado, ele chegou lá e falou assim: Joel, tem uma coisa para te mostrar, tem uma surpresa. Aí eu já fiquei pensando, poxa, o que será, né? Aí ele me chamou lá para almoçar e tudo. Acabou o almoço e falou assim: vamos ali comigo. Eu falei: vamos. Deixei a Aline lá. Não, a gente achou até você que foi, ela né? tava. Eu fui, a gente achou até que era que ele ia ser pai. E aí ele chegou, pegou a chave do carro e falou assim: olha aqui. Eu falei: tá me dando? Ele falou assim: não, eu comprei. Poxa. Ah! E aí ele tava com a Que legal. BMW que ele Que tanto legal, queria. Então, que assim, legal. a gente fica muito feliz, porque assim, você vê a pessoa realizando sonhos, né? E inclusive essa pessoa, assim, ela fala, hoje foi aniversário dela, ela fala assim, da gratidão que ela tem pela empresa, né? Por nós, e ela tá crescendo com a gente, tá conseguindo realizar os sonhos. E não é parar por aí, né? Não é parar por aqui. Conquistou a BMW, traçar mais um plano de Não, ação. ele comprou uma casa, Olha ele só. tá com a BMW e ele tem mais planos. Tem mais planos. E a gente procura saber os sonhos dos nossos funcionários. Porque, assim, quando você sabe o sonho de cada pessoa, você fala: o que eu posso ajudar nesse sonho que essa pessoa tem? Isso te aproxima, né? Porque, assim, a gente quer fazer parte dessa construção desse sonho. Quem fala muito isso é seu mentor, Joel J, né? Fala. Ele fala muito isso, dessa questão de saber os sonhos, foi através de mentoria do Joel J. A gente ouviu isso dele e falou: nossa, a gente vai saber os sonhos de todo o nosso time. E a gente aplicou. E é muito legal, porque quando ele sabe que a gente sabe o sonho dele e ele compartilha quando ele realiza, ele entende que a gente está ali sonhando Tá junto, né? É muito gostoso. Que vocês estão sendo também agentes transformadores na vida deles e de chegar em casa, a empresa que eu trabalho, ela vai me ajudar a realizar meu sonho. E é aquilo que quando você entende de sonhos, você entende sobre pessoas, você fala: cara, eu vou fazer esse profissional, esse corretor aqui crescer junto comigo, Sim. né? Porque eu acho que crescer junto é muito mais legal, né? Muito mais legal. Muito, muito legal, gente. Para quem quer agora, quem está ouvindo, se interessou bastante, quem quer ter acesso a todos esses conhecimentos, conversar com vocês, como é que é esse acesso aí para conversar com vocês? Tem uma empresa física mesmo, local? Como é que eles fazem para isso? Entram através do seu Instagram? Como é que seria esse acesso até vocês aí? Assim, a gente recebe muitos directs, né, no Instagram. Acaba que a gente palestra, né? Então muita gente acaba, às vezes, acabou de escutar a nossa palestra e já manda uma mensagem: eu quero tomar um café com vocês, gostei muito de vocês, quero conhecer a empresa. Então a gente é muito acessível, a gente não tem esse negócio: não tenho como conversar contigo, não sei o quê. Basta ajustar na agenda, a gente conversa assim, né? A gente tem local físico, a gente tem uma sede no SIG e temos uma filial aqui em Águas Claras. Em Águas Claras. E então, assim, é bem tranquilo, dá pra gente conversar assim, um café. Não é isso, amor? A maioria das pessoas nos contacta através do Instagram e do WhatsApp, porque o WhatsApp da gente tá lá, né, na bio. Acaba que Fica muito mais fácil. tem né? vários anúncios com o meu nome, com a Aline tem o telefone dela no Instagram, então a gente é bem acessível. Então, pessoal, eu acho que foi bacana o bate-papo, né? Legal. Então, para quem quiser mais informações, tá fácil a questão do acesso. Então, vocês podem procurar a Aline e o Joel,
ok? Estamos finalizando esse episódio. Queremos agradecer a presença do Joel e da Aline. Obrigado. Muito obrigada, Foi uma gente. honra. Agradeço muito a oportunidade, né? Acho que a oportunidade é toda nossa. E de vocês que estão escutando. Exatamente. Eu acredito que eles transbordaram aqui de informações, passaram tudo que eles vivenciam dentro da profissão, né? Que realmente é real. Sem cortes, né? Sem cortes. Aqui, gente, aqui foi direto. Se tiver falha nossa, foi da mesma forma, né? Ó, e para seguir o Joel, o Instagram é Joel Daleprani, com E a mais no final. Isso. E o da Aline é Aline Daleprani, exatamente como se escreve, ok? Você que gostou, não se esquece, ok? Clica em gostou aí no bate-papo, escreve um comentário, compartilha com alguém que você acha que vai agregar esse episódio, ok? E a gente se vê no próximo episódio do podcast Pensamento Imobiliário. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.